Olá, você sabe como funciona o acordo de não persecução civil? Eu sou Renato Veloso, juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você a se inscrever no meu canal e marque o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que lançarmos um novo vídeo. E na Pílula Jurídica de hoje, vamos conversar sobre o acordo de não persecução civil. Com a finalidade de dar maior efetividade aos direitos e garantias fundamentais, passou-se a inserir também, no âmbito das ações de propriedade administrativa, mecanismos de solução de conflitos. E com isso, na Lei 13.946, o pacote anticrime, foi inserido dentro da Lei de Improbidade Administrativa a possibilidade de formulação de acordos de não persecução civil. A questão é que esse instituto foi criado, mas ele não foi delineado, não foi devidamente estruturado. E com isso, a doutrina e a jurisprudência começaram a construir um instituto e apontar como ele iria funcionar. Isso fez surgir duas correntes a respeito do acordo de não persecução civil. Uma primeira corrente entendia que ele só poderia acontecer antes do ajuizamento da ação de propriedade administrativa, fazendo um paralelismo com o acordo de não persecução penal. Uma segunda corrente entendia que ele só poderia ser aplicado após o ingresso da ação de improbidade. A doutrina ainda defendia que, na primeira corrente, havendo o acordo de não persecução penal antes do ingresso da ação de improbidade, caberia ao órgão do Ministério Público chancelar esse acordo. Qual órgão? O órgão responsável pelo arquivamento, por determinar, por autorizar o arquivamento de inquéritos civis. A par dessa discussão doutrinária jurisprudencial, veio a Lei 14.320, de 2021. Essa lei veio trazer maior segurança para a aplicação do acordo de não persecução civil, a partir do momento que inseriu o artigo 17b na Lei de Improbidade Administrativa. A redação original do artigo 17b previa a legitimidade somente do Ministério Público para a celebração dos acordos de não persecução civil. E aqui a gente tem que ter muita atenção, porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 7.042 e 7.043, ele deu o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do artigo 17b, no caput, parágrafo 5º e parágrafo 7º. E o que o Supremo fez? Ele disse o seguinte, que deveria ser reconhecida a legitimidade da pessoa jurídica interessada, ou seja, da pessoa jurídica que sofreu prejuízo com o ato de improbidade. Com isso, o Supremo Tribunal Federal inseriu no bojo da legitimidade do acordo de não persecução civil o Ministério Público, que já estava na lei, mas agregou ali as pessoas jurídicas, os entes públicos que foram prejudicados pelo ato de improbidade, reconhecendo aí uma legitimidade concorrente disjuntiva. O que o Supremo quis dizer com isso? Ele quis dizer que a legitimidade era concorrente porque tanto o Ministério Público como o ente público que sofreu o prejuízo com o ato ímprobo podem celebrar o acordo de não persecução penal, da mesma forma que podem ajuizar a ação de improbidade administrativa. E ele quis dizer mais. Ao falar aí da legitimidade disjuntiva, ele quis dizer que qualquer um deles que atuasse, atuava como uma única pessoa, sendo que qualquer deles poderia ingressar, poderia celebrar o ato, né,
acordo de não persecução civil e, de qualquer forma, o outro não teria que ser chamado a celebrar, a participar daquele acordo de não persecução civil. De toda sorte, ou um ou outro, os dois juntos, estariam sempre atuando como se fosse uma única pessoa, numa verdadeira, formando ali um litisconsórcio facultativo. Vamos conhecer o artigo 17b e analisar cada parte desse dispositivo com maior atenção. Artigo 17b. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados. E aí eu já chamo a atenção do que acabamos de conversar. O STF, no julgamento das ATIs 7.042 e 7.043, reconheceu a legitimidade dos entes públicos lesados pelo ato ímprobo. Mas vamos ver quais são esses resultados que são esperados com o acordo de não persecução civil. O primeiro é o integral ressarcimento do dano. E o segundo, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Então, já percebemos que o acordo de não persecução civil, ele sempre vai ter que gerar a recomposição do erário. Ou seja, o dinheiro que saiu dos cofres públicos através do ato ímprobo, do ato de improbidade, ele tem que voltar para os cofres públicos. Isso é um requisito obrigatório do acordo de não persecução. E o inciso segundo, ele quer dizer o seguinte: ainda que esse dinheiro tenha sido recebido, não seja o dinheiro propriamente do ente público, mas tenha vindo de terceiro, de uma outra empresa que não tenha relação com o ente público, que acontece muitas vezes na questão do dinheiro, ali da lavagem de dinheiro que passa por várias pessoas jurídicas, ou mesmo naquelas situações de uma contratação de uma empresa e depois a empresa repassa, ela recebe, ela presta o serviço, recebe do ente público pelo serviço e repassa parte daquele dinheiro para o agente que está ali praticando um ato de improbidade. Então, ainda que o dinheiro não tenha saído diretamente dos cofres públicos, se o agente público recebeu de um terceiro esse recurso tem que ser retornado, tem que ser incorporado ao patrimônio público. É outro requisito para a celebração do acordo de não persecução civil. Parágrafo 1º. A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá cumulativamente, primeiro, da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação. Segundo, de aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação. E terceiro, de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Então, percebemos que para o acordo de não persecução civil ele ser aplicado, é necessário a atuação aí de vários entes envolvidos. Primeiro, independente da fase em que o acordo vai ser celebrado, ou ali ainda na fase de inquérito civil, ou já com a ação de improbidade em curso, sempre o ente público que foi prejudicado pelo ato de improbidade, ele tem que ser ouvido. Agora, se esse acordo de não persecução civil está acontecendo antes do ajuizamento da ação de improbidade, o órgão do Ministério Público responsável pelo arquivamento de inquérito civil, geralmente é o Conselho Superior ou uma Câmara do Ministério Público Federal, ele vai ter que ser ouvido para chancelar, para dar o ok para o acordo de não persecução civil. E o inciso 3º traz para nós uma situação muito peculiar. Seja na fase de inquérito civil, seja na fase de tramitação da ação de improbidade, e vamos ver daqui a pouco que mesmo quando já em cumprimento de sentença, ou seja, já com o trânsito em julgado da sentença na ação de improbidade,
é possível esse acordo de não persecução civil, mas sempre dependerá de homologação judicial. Resumindo, temos as seguintes situações. Para celebrar o acordo de não persecução civil, sempre, independente do momento, temos que ouvir o órgão público, a pessoa jurídica de direito público que foi lesada pelo ato de improbidade. Segundo, na fase de inquérito civil, antes de ajuizar a ação de improbidade, o órgão do Ministério Público responsável pelo arquivamento de inquérito civil tem que chancelar o acordo de não persecução civil. E terceiro, sempre, independente da fase, o acordo tem que passar por homologação judicial. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza das circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Vimos que para celebrar o acordo de não persecução civil, não basta ali a recomposição do horário. Temos que verificar ainda o Ministério Público ou o ente público, ele terá que verificar as peculiaridades do caso, verificar a conduta do agente, a repercussão social daquele ato de improbidade. Isso significa que não há direito subjetivo do réu ou do investigado ao acordo de não persecução civil, porque não basta a reparação do dano. É preciso que aquele que está celebrando o acordo de não persecução penal, ou o Ministério Público ou o ente público, ele verifique essas circunstâncias do parágrafo 2º, verifique o caso, a repercussão social do caso, para aferir se é possível celebrar o acordo de não persecução civil. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. E aqui eu trago uma importante observação. Este dispositivo ele está com a eficácia suspensa por força de liminar concedida na ação direta de inconstitucionalidade 7.236. Esse dispositivo é muito interessante, porque ele traz para a celebração do acordo de não persecução civil uma colaboração técnica. Essa colaboração técnica vem de um órgão que está acostumado a fazer essas análises técnicas, que é o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas ele vai verificar o valor do dano que precisa ser reparado e vai apresentar os parâmetros desse cálculo. Porém, o Supremo concedeu liminar em ação direta de inconstitucionalidade, suspendendo a eficácia do parágrafo 3º. Então, por enquanto, para celebrar os acordos de não persecução civil, não é necessário buscar essa informação dos tribunais de contas. Parágrafo 4º. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Vemos agora que o acordo de não persecução civil ele pode acontecer em qualquer momento. Ele pode acontecer ali no momento do inquérito civil ainda, na fase investigatória, pode acontecer quando a ação de improbidade já foi ajuizada e mais, pode acontecer na fase de cumprimento de sentença, mesmo com a ação julgada, sentença transitada e julgada. Ou seja, o acordo de não persecução civil, ele pode mitigar a força da coisa julgada material. O parágrafo 5º diz o seguinte: as negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público de um lado e de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor. E aí eu trago de novo a observação. O STF, no julgamento das ADIs 7.042 e 7.043, reconheceu a legitimidade dos entes públicos lesados pelo ato ímpio para essa negociação. Então, a negociação vai acontecer entre quem?
Ministério Público ou o ente público que foi lesado, conforme a decisão do Supremo, ele também tem legitimidade, e o autor do fato, o agente que praticou o ato de improbidade e o defensor desse agente, e o advogado constituído por esse agente. Eles irão negociar ali os termos do acordo de não persecução civil. O parágrafo 6º estabelece: o acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas. O parágrafo 6º ele traz para nós a inserção de medidas preventivas no acordo de não persecução civil. É possível, então, o Ministério Público ou o ente público inserir medidas que vão gerar maior controle na gestão pública, maior controle das ações do administrador público para que novos atos de improbidade não aconteçam. Essa é a finalidade do parágrafo 6º. Estabelecer, facultar o estabelecimento de medidas preventivas no acordo de não persecução civil. Parágrafo 7º. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput deste artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. E aí, mais uma vez, observação: o STF, no julgamento das ADIs 7.042 e 7.043, reconheceu a legitimidade dos entes públicos lesados pelo ato ímprobo para essa verificação do descumprimento. O que o parágrafo 7º quer dizer é o seguinte: é uma medida sancionatória pelo descumprimento. Se aquele indivíduo que celebra o acordo de não persecução civil, ele descumpre, a partir do momento que o Ministério Público ou o ente público, conforme a decisão do STF, tomar conhecimento do descumprimento, já aí surge um impedimento para que esse indivíduo, esse agente que praticou o ato de improbidade administrativa e descumpriu o acordo, ele possa celebrar novos acordos de não persecução civil. Por isso, a partir do momento que se toma conhecimento do não cumprimento do acordo, nasce ali para aquela pessoa que descumpriu uma sanção automática, que é o impedimento de celebrar novos acordos de não persecução civil. Um ponto que nós já comentamos, mas que merece destaque, é a questão da não atuação do Poder Judiciário no acordo de não persecução civil. A atuação do Poder Judiciário é somente na fase homologatória. Então, o juiz não tem que marcar audiências para conclamar as partes ao acordo. Isso é uma iniciativa ou do Ministério Público ou do ente público prejudicado pelo ato de improbidade e que cabe somente a eles dialogar com o agente que praticou o ato de improbidade e firmarem o acordo de não persecução. Firmado o acordo, aí sim o judiciário vai ser chamado para homologar esse acordo. Outro aspecto interessante é que o acordo de não persecução civil, a doutrina entende que ele pode ser celebrado de forma parcial, aplicando aí, por analogia, ao que está previsto na colaboração premiada. Então, seria possível um acordo de não persecução civil que apenas englobasse parte do objeto de uma investigação dentro de um inquérito civil ou mesmo de uma ação de improbidade. Resumindo, então, podemos perceber que o acordo de não persecução civil ele é um instituto jurídico inserido na Lei de Improbidade Administrativa que tem por finalidade otimizar a recuperação daqueles recursos que foram desviados do erário para que esses recursos retornem aos cofres públicos e possam ali cumprir a sua finalidade, que é atender o interesse da sociedade. Esse era o nosso conteúdo da Pílula Jurídica.
Eu já peço que, se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários sua pergunta. Eu terei um enorme prazer em responder. Peço ainda que ajude-nos a fazermos as pílulas jurídicas. Deixe também nos comentários sua sugestão de assunto. Compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ser beneficiadas com ele. Eu agradeço a sua atenção e até a próxima.